Hoje o texto é muito interessante. Queria que você percebesse a sequência de erros que vão acontecendo diante das atitudes de Sarai, e aí você perceba também aquilo que é a resposta de Abraão, de Agar e a resposta de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos mais uma vez com esse itinerário, sempre aí acompanhando agora o livro de Gênesis nesses últimos tempos. Há um tempo atrás estávamos trabalhando justamente a carta aos Coríntios. Como é bonito, né? Percebemos esta docilidade do Evangelho, essa sequência de ensinamentos, como que cada dia vai nos enriquecendo. Creio que cada um de vocês pode estar desfrutando deste dom que é a palavra do Senhor. Por isso vamos pegar lá, a palavra está em Gênesis capítulo 16, do versículo 1 a 12, depois do versículo 15 a 16, diz assim: Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera filhos, mas tendo uma escrava egípcia chamada Agar, Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me fez estéril. Une-te, pois, a minha escrava, para ver se por ela posso ter filhos. Abrão atendeu ao pedido de Sarai. Depois Abrão ter morado 10 anos em Canaã, Sarai, sua esposa, tomou sua escrava egípcia Agar e deu-lhe como mulher a seu marido Abrão. Abrão uniu-se a Agar e ela concebeu. Percebendo-se grávida, começou a olhar com desprezo a sua senhora. Bom, vamos parar só aqui para vocês entenderem. Primeiro, Sara percebe que não está conseguindo engravidar, porém havia uma promessa de Deus, uma promessa que estava realmente tardando, e por isso é normal que as dúvidas apareçam. E ela, o que ela faz? Ela começa a dar um jeitinho. Um jeitinho é: olha, Deus me fez estéril. Se ele fez um estéril, então tem que vir por Agar, tem que vir pela minha escrava, porque ele me fez assim. De quem que é a culpa? De quem que é a culpa, afinal de contas, que Sarai está colocando? A culpa é de Deus. Deus faz uma promessa para mim e me deixa estéril. Então a culpa de não haver uma descendência é de Deus. Olha só que sutileza, porque foi Deus, ela afirma isso, Deus a fez estéril. Ok? Então ela passa para Agar, dá um jeitinho para resolver a situação. Deus não havia pedido nada disso a ela. Tá bom, então ela vai fazer isso. Então toma a sua escrava, dá então a Abrão. Abrão então tem uma relação com ela, ela se engravida. Quando ela percebe que está grávida, o que faz Agar? Começa a olhar com desprezo a sua senhora. Eu fico pensando o que Deus estaria dizendo. Primeiro ele diria a Sarai: olha, você não está fazendo as coisas certas. Por que você está fazendo isso, escolhendo por aquilo que são os raciocínios humanos? Escolheu para dar ao seu esposo Agar? Deus poderia ter feito isso, poderia ter falado a Sarai, poderia dizer a Agar: agora que você recebeu uma graça, por que você começa a desprezar justamente a tua senhora? Como você faz isso? Mas Sarai despreza e começa uma sequência. Então, Sara age de forma errada, depois Agar age de uma forma errada. Aqui mostra Abrão simplesmente como um ator passivo, ou seja, ele está deixando as situações acontecerem, né? Então, Sarai disse, né, a Abrão: tu és responsável pela injúria que estou sofrendo. Ela primeiro acusa Deus, agora acusa Abrão, né? Foi eu mesma que coloquei a minha escrava em teus braços e ela apenas ficou grave e pôs a desprezar-me. O Senhor será juiz entre mim e ti. Ou seja, ela mesma disse que colocou a esposa, né, a Agar, do lado dele, e agora a culpa é de Abrão. Olha a situação. Ok. Abraão respondeu a Sarai: olha, a escrava é tua. Faze dela o que bem entenderes. Ou seja, ele tirou a dele para fora. Ou seja, olha, faz o que você quiser. Não vou me meter nisso, né? Ou seja, toma também uma atitude isenta, que é se isentar de tomar qualquer atitude. E aí ela responde: Sarai maltratou tanto que ela fugiu. Um anjo do Senhor, encontrando-a junto à fonte do deserto no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, escrava
escrava de Sarai, ou seja, ele não tira aqui que é um vínculo com Sarai. De onde vem e para onde vais? O que está fazendo, né? Vai dizer assim. Ela respondeu, estou fugindo de Sarai, minha senhora. E o anjo do Senhor lhe disse, volta para a tua senhora e lhe seja submissa a ela. E olha que interessante. Sarai fez uma coisa errada, maltratou ela. Mas o anjo não falou, olha, ela fez errado, siga o seu caminho. Não. Você tem uma relação com ela, você deve de hierarquia, você deve respeitar essa relação. Volta para ela e seja submissa. Interessante, né, o que o anjo vai fazer. Né? E ele diz o seguinte, e acrescentou, multiplicarei a tua descendência de tal forma que não se poderá contar. Disse ainda o anjo do Senhor, olha, estás grávida e dará à luz a um filho, e chamará Ismael, porque o Senhor te ouviu na tua aflição. Ele será indomável como um jumento selvagem, sua mão se levantará contra todos, e a mão de todos contra ele. Ele viverá separado de todos os seus irmãos. Agar deu à luz ao filho de Abrão, e ele pôs o nome de Ismael ao filho de Agar que lhe deu. Abraão tinha 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael, ou seja, tinha 11 anos depois que ele tinha saído da sua terra. O que nós percebemos aqui? Uma série de erros. Como Deus faz? Deus permite a liberdade humana de escolher errado, porque Ele não pode tirar o livre-arbítrio das pessoas. Porém, o que Ele faz? Ele vai lá, mantém aquilo que é a hierarquia, ou seja, há uma hierarquia, pai obedece a filho, ou seja, se há uma hierarquia estabelecida aqui pela sociedade da sua época, que era da escrava em relação à sua senhora, essa hierarquia deve ser respeitada. Ele faz Agar respeitar essa hierarquia, porém, ele vai lá e dá também a bênção a Agar, porque, lógico, Agar, embora o erro de Sarai, Agar tinha nela, ou seja, uma semente de Abrão. E Abrão era abençoado em todas as coisas. Então, ele recebe a bênção. Ismael recebe essa bênção, porque o Senhor viu Agar na sua aflição. E assim nós temos, justamente os ismaelitas, nós temos esta dimensão, né, daqueles que depois vão se tornar toda uma descendência que se multiplica até hoje pelo mundo afora. O que nós entendemos com isso? Que por mais que tenha uma série de erros, e a gente fica se perguntando, mas Senhor, por que tantos erros, tantas falhas? Porque existe a tua liberdade. Deus não rompe com a sua liberdade. Deus respeita aquilo que são as dimensões humanas, e Ele intervém para abençoar e para colocar as coisas em ordem. Então Deus retorna a ordem das coisas. Embora o pecado de Sarai faz com que Agar possa voltar, embora o pecado de Sarai faz com que ela depois se engravide, porque aquilo que o Senhor abençoou, a graça que Ele deu, Ele não retirou, embora o pecado e os erros de atitudes que aqui estão sendo cometidos. Deus, mais uma vez, age com misericórdia, age amorosamente, buscando o melhor para Agar, buscando o melhor para Ismael, o melhor para Abraão e o melhor para Sarai. Isso é impressionante. Pense um pouquinho sobre isso. Deus nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.